Estamos ao vivo, bom dia, bom dia! E aí, como é que você está? Hoje é... Ai meu Deus, é porque eu já faço live tanto todo dia que eu nem me lembro mais qual é o dia da semana. Mas hoje é quarta-feira, então como é que você está aí nessa quarta-feira maravilhosa? Vamos começar aqui mais uma live, mais uma série. Nós estamos há 263 dias direto aqui nessa pegada para justamente te ensinar, né? Então, várias ações que você pode fazer na sua vida para transformá-la, para chegar ao sucesso. E ontem eu estava refletindo um pouco a respeito de tudo que está acontecendo, de todos os ensinamentos que eu tenho feito, de todos os aprendizados que eu tenho tido. E é muito gratificante realmente poder contribuir na vida de outras pessoas, poder ajudar elas a chegarem onde elas querem. E eu lembro que eu faço isso já tem um tempinho, né? Então, desde 2018, quando eu me encontrei com o meu propósito de ensinar, de transformar a vida das pessoas, eu tenho buscado fazer isso de diversas formas, onde quer que eu chegue. E agora tenho me dedicado bastante a isso, a fazer essas lives diárias, a me dedicar a você que está aqui me acompanhando sempre. E eu espero que você esteja aprendendo, que você esteja aplicando na sua vida, porque não é só aprender, é aplicar também, tá bom? E eu espero que realmente a sua vida esteja sendo transformada, porque esse é o meu objetivo. E contribuir de alguma forma na transformação da sua vida, sair de onde você está, do nível em que você está, para que você possa alcançar níveis superiores, possa crescer cada vez mais, possa realmente prosperar. Que as pessoas confundem muito, né, que prosperar é só dinheiro, mas dinheiro ele vem também, é um resultado, mas a prosperidade é o crescimento, é você se conectar com o seu propósito, se conectar com a sua vida e contribuir na vida de outras pessoas. E a prosperidade ela tem me acompanhado e eu quero que ela te acompanhe também, porque quando você tem prosperidade, a sua vida é totalmente diferente, né? Então você consegue ver ali o amor e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, né? Então o seu coração ele fica guardado nele, você tem uma família diferente, você tem filhos diferentes, você tem tudo na sua casa, no seu redor, é diferente quando a prosperidade do Senhor está ali naquele lugar. Então prosperidade vem de crescer, de crescimento, e é crescer em todas as áreas realmente da sua vida, tá bom? Então hoje nós estamos nas 16 leis do sucesso e hoje é a 8ª lei. E é uma das leis assim que eu considero mais desafiadora, porque mexe muito com a nossa mentalidade. Eu falei pra vocês que eu tô estudando sobre mentalidade, né? Estou ali, tô escrevendo um livro também sobre isso, e é interessante como nós mesmos, né, acabamos nos sabotando. Nós, quando chegamos em um determinado nível, e aí quando a nossa mentalidade não está pronta para aquele nível, a gente acaba retrocedendo. Isso é muito louco como acontece com a gente. E a 8ª lei do sucesso é justamente ter autocontrole. E esse autocontrole, ele vem quando você consegue dominar a sua mente, dominar os seus pensamentos. Um dos frutos do Espírito Santo é justamente o domínio próprio, o autodomínio. E esse domínio é quando você consegue controlar os seus pensamentos, quando você consegue controlar as suas emoções, quando você consegue controlar a si mesmo. E aí que tá o desafio. Por quê? Porque há uma briga constante entre a nossa mente e o nosso coração, porque o cérebro quer fazer uma coisa, o seu coração quer fazer outra, e normalmente o nosso coração se relaciona com o propósito de Deus que tem para nossas vidas, porque todos nós nascemos com algum propósito destinado aqui na Terra, né? Se você ainda não descobriu o seu, é um bom momento para começar a fazer isso. E pelo fato de nós termos esse destino, né, esse propósito a cumprir aqui na Terra, o nosso cérebro ele quer ficar na zona de conforto, então ele não quer cumprir esse propósito, ele só quer viver uma vida boa, uma vida onde ele possa desfrutar e não fazer nada por isso, né? Como
Só que o problema disso é que quando você se deixa dominar por esse tipo de pensamento, você acaba não alcançando nada, você acaba nem tendo como desfrutar, você acaba acumulando momentos de preocupação, de ansiedade, sabe, de ficar com o coração pesado, ao invés de fazer realmente aquilo que precisa ser feito. Então, o autocontrole é ou você tem ou você não tem. E é interessante isso porque a maioria de nós não temos. E para conseguir realmente ter esse autocontrole, é necessário abdicar de vários pensamentos, sabe? De você realmente lidar com a sua mente. E a nossa mente é muito louca mesmo. Porque uma hora ela tá bem, outra hora ela não tá. Uma hora ela quer fazer várias coisas, se empolga, e outra hora não quer. Então, quando nós temos esse autocontrole, nós conseguimos ali dominar a nossa mente e os nossos pensamentos. Porque pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram ações. Então, o nosso papel é conseguir realmente tentar de diversas formas conseguir controlar os nossos pensamentos, porque através dos nossos pensamentos é que vai gerar ações na nossa vida. Então, por exemplo, quando nos seus pensamentos geram pensamentos de derrota, pensamentos de dúvida, pensamentos de fracasso, isso acaba influenciando as suas ações e você vai agir como uma pessoa derrotada, como uma pessoa fracassada, como uma pessoa que não tem mais aonde chegar. E quando você tem esse autodomínio, esse autocontrole, você começa, na hora que vier um pensamento assim, você já peraí, vou mudar de pensamento, não é assim não, eu sou amada, eu sou querida, eu sou filha de Deus, sou serva dele, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, sou uma pessoa ilimitada, eu fui criada para dominar sobre todas as coisas, sabe? É trazer as autoafirmações para que os seus pensamentos eles venham ser dominados. E isso é um desafio muito grande, é um desafio porque mexe diretamente com as nossas emoções, mexe diretamente com nós mesmos, com todo o nosso jeito, todo o nosso DNA. Então a gente realmente precisa aprender a dominar a nossa mente, a ter esse autocontrole, né? E aqui ele vem falando, ou você usa ou você não usa o autocontrole. E quando você começa a se perceber, a se analisar mais, a sair do automático, né, do piloto automático, porque a maioria de nós age no piloto automático, que é tipo acordar e aí fazer alguma coisa, depois vai trabalhar, e depois volta para casa e dorme, e aí fica nesse ciclo automático sem, sabe, racionalizar sobre a vida, sobre o dia, sobre o futuro, sobre nada, somente existe, a pessoa somente existe. Tem muita gente que age assim, né? E existem as pessoas que têm ali, que determinam como que vai ser o seu dia, tem uma agenda para cumprir, mas elas conseguem no decorrer daquele dia ter esse autocontrole, porque você conseguindo ter esse autocontrole, você vai de fato fazer aquilo que precisa ser feito. E um dos comportamentos que muito de nós temos, que acaba nos impedindo de prosperar, nos impedindo de crescer, é justamente a autossabotagem. Então, a autossabotagem junto com a procrastinação. Que é a autossabotagem? É você acabar de uma forma direta ou indireta impedindo você de avançar, impedindo a si mesmo de avançar. Então, se você numa situação onde você tá ganhando muito dinheiro, por exemplo, tá ali crescendo, prosperando, e aí a sua condição mental, né, que a gente falou um pouco sobre isso em algumas lives anteriores, quando a sua programação mental não está preparada para lidar com aquela quantidade de dinheiro, você acaba encontrando uma forma de gastar tudo aquilo dali. Então é justamente essa autossabotagem que ela acaba cercando a maioria das pessoas a não chegarem onde elas realmente querem. Ah, Michelle, mas eu quero, mas eu não consigo. Tipo aquela pessoa que quer guardar dinheiro, mas não consegue. Ela guarda durante uma semana, 2 semanas, até um mês, mas sempre aparece alguma coisa para ela gastar aquele dinheiro. Então é justamente esse papel da autossabotagem. É uma armadilha realmente mental que faz com que nós venhamos acabar impedindo a nós mesmos de crescer. Faz sentido isso para você?
Responde aqui pra mim. E a outra situação é justamente a procrastinação. É você saber o que precisa ser feito, mas mesmo assim você não faz. É adiar a todo momento. Ah, amanhã eu faço, à noite eu faço, depois eu faço, daqui a uma semana eu faço. E aí nunca faz. E pelo fato de nunca fazer, você automaticamente acaba se auto-sabotando, porque você sabe o que precisa fazer. Tem muita gente assim, eu não sei o que fazer da minha vida. Sabe, a maioria das pessoas já sabe o que precisa fazer, já sabe onde precisa, todos os passos que precisa trilhar, já sabe exatamente a atitude que precisa tomar, mas não tem a coragem suficiente de fazer. E aí ela acaba falando, eu não sei o que fazer, mas todos nós sabemos o que precisamos fazer. Existem momentos realmente que a gente fica perdido, porque tem várias opções, e é nesse momento que a gente busca conselho e direcionamento no Espírito de Deus. Mas quando a gente já tem uma ideia do que fazer, o nosso papel é ir lá e executar. Então, como que você consegue desenvolver esse autocontrole, né? Falar menos e ouvir mais. Quando nós falamos demais, nós acabamos ali proferindo palavras que acabam desagradando as pessoas e acabam até, de certa forma, lançando algum tipo de maldição para nós mesmos. Então, a pessoa começa a falar assim, eu não vou conseguir. Eu sou muito burra. Eu conheço uma pessoa que fala muito isso, né? Eu sou muito burra, sou muito burra, sou muito burra. E aí, por mais que eu tente falar pra ela que não repetir esse tipo de coisa, é a mesma coisa que não fala que, sabe, que falar pra uma parede, assim, digamos. E isso é muito, muito, muito pessoal, a maneira como a pessoa se enxerga. E está relacionado diretamente com a nossa identidade. Quando a pessoa não sabe qual é a identidade dela, ela não entende que ela é imagem e semelhança de Deus, ela não entende que tudo que tem em Deus tem nela, porque ele nos criou com essas características. Então nós temos a inteligência que Deus tem, nós temos a sabedoria que Ele tem, nós temos a criatividade que Ele tem, o amor que Ele tem, a paz que Ele tem. Michele, mas eu não percebo nada disso na minha vida, porque precisa desenterrar, precisa desenvolver. Assim como o Senhor, quando criou os céus e a terra, escondeu as pedras preciosas ali na terra, na rocha, e a pessoa precisa lá e cavar para poder encontrar o ouro, poder encontrar as joias, né? Nem joia, joia só depois que é formatada para ser uma joia. Mas as pedras preciosas, o diamante, né, o rubi, são pedras preciosas que estão todas escondidas na face da terra. Então, a mesma forma para descobrir todas essas riquezas naturais, a pessoa precisa ir lá e, sabe, desenterrar e escavar e minerar e fazer todo um processo para descobrir aquelas pedras preciosas. A mesma coisa acontece conosco. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Então a gente precisa cavar mesmo, desenterrar todas essas habilidades que nós precisamos para poder realmente crescer e se mostrar cada vez mais próximo de Deus, mais próximo daquilo que Ele realmente colocou dentro de nós. Então tudo está dentro de nós, precisa somente ser desenterrado. Então a gente precisa de fato enfrentar a nós mesmos para poder desenvolver o autocontrole, tá? Faça coisas que jamais teria coragem de fazer, né? Então, algo que também nos ajuda a ter esse autocontrole é a gente fazer coisas que sabe que vai nos trazer bem, que sabe aquilo que vai nos fazer avançar, só que às vezes a gente não tem coragem de fazer isso. Então a gente precisa se desafiar mais vezes, né? Então, às vezes a gente fica muito acomodado com a vida que a gente tá levando, com aquilo que tá acontecendo e tá tudo bem. Existem pessoas que são assim, né? Que são assim. Mas se você quer realmente passar para a próxima fase, que você quer crescer, você quer prosperar, você quer realmente chegar a ter sucesso na sua vida, é preciso se desafiar. É preciso fazer coisas que você normalmente não faria para poder chegar a resultados que você não tem. E isso é diferente, né? E esse autocontrole, né, vem também com uma autodisciplina, que começa tudo pelos pensamentos. Então, algo que define muito uma pessoa, né, o tipo de pensamentos que ela tem, a forma como ela age, a forma como ela vai se comunicar com as pessoas, tudo aquilo que vai
dar realmente ali, dizer como aquela pessoa é tudo através dos pensamentos que ela tem. Então nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. Ah, Michelle, de vez em quando vem pensamento de fracasso, de derrota, o que eu faço nesses momentos? Muda o pensamento, muda o foco, muda a ótica, para que você de fato venha enxergar a maravilha que você é. Ah, Michelle, eu não sou ninguém. É sim, você é a imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos representações nisso, todos nós temos essa imagem, essa semelhança que Deus tem, nós temos dentro de nós. Então a gente precisa realmente viver isso, entender que essa autodisciplina depende mais de nós mesmos, e aquilo que a gente não conseguir fazer, buscar ajuda no Senhor, até porque o autodomínio é o fruto do Espírito Santo. Então, se eu sei que o autodomínio é fruto do Espírito Santo e que eu preciso desse domínio, desse autodomínio, né, de me dominar, de ter o domínio próprio, de dominar a minha mente, de dominar o meu comportamento, então o que eu preciso fazer? Buscar o Espírito de Deus, buscar ter relacionamento com o Espírito de Deus, para que ele venha me guiar em todos os passos que eu der. Se eu sei que mora nele esse fruto, né? Então eu preciso aplicar ele em mim, buscar cada vez mais para que eu venha viver isso, viver esse domínio que me ajuda a controlar a minha fala, né? Então, quando você tem esse autodomínio, você começa a ter mais sabedoria no falar. Então, você só fala exatamente aquilo que é necessário. Não fala para magoar as pessoas, não fala para poder se auto-prejudicar ou prejudicar alguém. Não, você fala exatamente o que precisa falar porque você tem o autodomínio. Então, ele é imprescindível para a nossa vida, é imprescindível para os nossos caminhos e é imprescindível para justamente alcançarmos o sucesso, alcançarmos aquilo que nós tanto queremos. Essa é a 8ª lei, né, segundo Napoleão Hill, é ter esse autocontrole. E auto vem de si mesmo, autocontrole, né? São duas junções. Auto vem quando nós dominamos a si mesmo, né? Então, autodisciplina, autocontrole, automotivação, tudo que for relacionado a auto está referindo a nós mesmos. Então, precisamos realmente desenvolver esse autocontrole, sabe? De você dominar realmente a sua mente, as suas emoções. Eu falei outro dia que as nossas emoções, nem sempre nós conseguimos dominá-la, mas nós podemos canalizar essa energia. Tudo é energia, tudo que nos cerca é energia. Então, quando você recebe uma energia negativa de alguém que está falando de você, de alguém que está te magoando, que está querendo prejudicar você, você pega essa energia e transfere para outra coisa. Principalmente para você ter resultado. E não para você ficar magoado, entristecido, com o coração pesado e acabar impedindo o agir de Deus na sua vida. Então, eu estava lendo esses dias que não tem como uma pessoa dizer que é de Deus, viver para Deus e ficar com o coração magoado com outras, sabe, coisas carnais, com outras pessoas. Ah, Michelle, mas fulano de tal me magoou muito, me machucou, fez isso e isso. É necessário perdoar. Você pode até não conviver mais com aquela pessoa, mas é necessário perdoar. Porque não tem como você pedir perdão para Deus pelos seus pecados sem você perdoar quem tem ofendido você. Isso é bíblico. Então a gente precisa realmente fazer isso. E o autocontrole ele faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia e nós precisamos desenvolver essa habilidade. Tudo é aprendizado, né? É você aprender a fazer isso, aprender a controlar a sua mente, a controlar suas emoções, a controlar a si mesmo, tá? O autocontrole dos pensamentos é o princípio das ações das suas ações, né? Você pode mentalizar e depois executar. Então, tudo começa aqui na nossa mente. Então, você começa a mentalizar ações diferentes, você começa a mentalizar situações diferentes e isso vai impactando todo o seu ser. E assim você depois executa. Então, uma maneira de conseguir esse autocontrole é justamente mudar a forma de pensar, mudar o padrão de pensar. Lá em Romanos fala, né? Não vos conformeis com este mundo, em algumas traduções com este século, mas transformai-vos na renovação da sua mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente precisa transformar a nossa mente, renovar ela todos os dias, para que nós venhamos de fato conseguir ter esse autodomínio. Porque eu vou falar para você, não é fácil.
E sozinho dificilmente você vai conseguir. Por isso realmente precisa da ajuda do Espírito de Deus para nos ajudar a ter esse autocontrole, tá? E também definir prioridades. Quando você tem esse autocontrole e você define, você sabe quais são as suas prioridades, você não vai ficar aceitando qualquer coisa, não vai ficar fazendo qualquer coisa. E a nossa prioridade deve ser sempre Deus, família e negócios. Às vezes as pessoas ficam trocando a ordem. E tem até algo acima da família que é nós mesmos. Ah, Michelle, eu vou estar sendo egoísta? Não. Você precisa cuidar de si mesmo para poder cuidar das pessoas que você ama. Você precisa cuidar da sua mente para você poder cuidar da mente das pessoas que você ama. Então, a ordem, na verdade, é Deus, você, né? Eu coloco assim, a família e depois os negócios. A nossa família sempre vai ser a nossa base, né? E os negócios, ele tem que vir muito depois da família. Porque as pessoas, quando invertem essa ordem, acaba prejudicando os seus familiares, acaba prejudicando os seus relacionamentos e acabam, pode até conseguir ter dinheiro, ter algum sucesso no negócio, mas ela vai ter uma vida frustrada, porque a família dela não está ali junto com ela. Então é um conjunto de coisas, é um conjunto de ações que precisamos fazer, cuidar do nosso relacionamento com Deus, cuidar da nossa relação com nós mesmos. Sabe, algum momento você já tirou para cuidar de você mesmo? Você que é mulher, sabe, de se arrumar, de cuidar dos cabelos, de cuidar de si mesmo, de trocar de calcinha. Tem gente que tem a calcinha já tem um tempão aí, toda rasgada e não cuida da sua intimidade, não cuida de si mesmo. Precisa. Tudo isso contribui no seu autocontrole. Porque quando você vai dominando os seus pensamentos, você vai dominando os seus sentimentos, as suas emoções, você vai ficar forte o suficiente para negar alguma coisa que vai vir até você e não faz parte daquilo dali que você quer, né? Não faz parte da sua vida. Então, tudo que nós precisamos fazer é ter esse autocontrole. E vem com uma construção. Não é fácil fazer isso da noite pro dia, não é fácil abrir mão de pensamentos assim que acabam te paralisando, não é fácil abrir mão de nada disso, mas é necessário para que você possa avançar na sua carreira, no seu negócio, na sua vida, tá bom? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças nós te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, meu Pai, por sempre nos ouvir, por sempre nos amar e por estar conosco. Que o Senhor venha nos dar o direcionamento para aquilo que nós precisamos fazer na nossa vida, para alcançar lugares, meu Deus, que só o Senhor colocou na nossa vida, colocou no nosso coração. Nos ajuda, meu Deus, a ter esse autodomínio, esse autocontrole, para que nós venhamos fazer exatamente a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, uma quarta-feira maravilhosa e busque esse autodomínio, esse autocontrole. Busque controlar os seus pensamentos, as suas emoções que às vezes dá vontade de chorar, de largar tudo, de fazer alguma coisa. Você canaliza essa energia em outra coisa para você poder realmente ter resultado, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã estaremos juntos novamente às 6h27. Beijão!